pregação de trás para frente. Peguei a camisa hoje para vir para a igreja. A minha mulher falou assim: amor, você vai com essa camisa aí? Eu falei: vou. Ela falou de eu lembrei dele que eu coloquei ela assim, falei assim: e agora, né? Não é meu estilo, os irmãos que me conhecem sabem. Eu gosto de gravata, terno, né? Só que quando eu falei, você põe um terno e gravata, vai pregar hoje? Eu falei: hoje eu vou de surpresa, pastor. Ela falou assim: é estratégia, amor, é fixação da mensagem. Na hora da janta eles vão falar: o que pregou hoje? Ele falou assim: rapaz, pregou aquele pastor da camisa florida. Aí vai lembrar da mensagem, é estratégia. Vamos lá, abrir sua Bíblia aí, 1 Crônicas, capítulo 28. Deixa eu pegar meu ajudante aqui. Versículo 29, irmãos. 1 Crônicas, capítulo de número 28, versículo 9. Versículo 9. Capítulo 28, versículo 9. Quem achou diz amém? Amém, vamos lá, vamos correr. Diz assim a palavra de Deus: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com o coração perfeito, e com a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Ou seja, o Senhor conhece todos os pensamentos da mente e do coração. Ponto e vírgula. Se o buscardes, será achado de ti. Porém, se deixardes o Senhor, ele o rejeitará para sempre. Verso 10. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificardes uma casa para santuário. Esforça-te e faz a obra. Esforça-te e construa isso que o Senhor me direcionou. Amém, irmãos? Esse texto, irmãos, está dentro do livro de 1 Crônicas. Resumidamente, para você entender o que está acontecendo aqui, no capítulo 17, mais ou menos, depois você pode ler na sua casa. Davi vai revelar, vai chamar o profeta Natan e vai revelar um desejo do coração dele, um desejo de construir um templo para o Senhor, porque até então, aquele tempo, o Senhor só habitava no tabernáculo, o Senhor habitava em tendas. Você lembra da história, né? Do povo no deserto, onde o Senhor dava uma direção para eles avançarem de dia debaixo da nuvem, de noite, né, seguindo a coluna de fogo. E então a casa, o templo do Senhor não tinha um ponto fixo, não era como é agora, né, estabelecido um local para ir. Podemos se dizer que era um templo nômade, né, estava sempre em algum local. E Davi, agora, Deus havia o abençoado tanto, ele tinha chegado a um patamar de vida tão elevado, tão abençoado. Deus havia o ajudado em muitas guerras, Deus havia feito ele prosperar. E ele sente ele olha, ele está no palácio agora, reinando, e ele olha para aquilo e ele fala: nossa, o Senhor me abençoou tanto, eu estou tão confortável aqui, está tão bom, tão gostoso, eu não posso deixar de retribuir isso ao Senhor. Então um sentimento de gratidão a Deus toma o coração de Davi, e ele decide em seu coração construir um templo para o Senhor, construir uma casa para o Senhor. Isso é um exemplo de alguém que está tão grato por aquilo que Deus o deu, por aquilo que o Deus fez na vida dele, por todo o direcionamento de Deus. E ele, movido de compaixão, sem ninguém pedir, sem ninguém falar, ele então espontaneamente revela ao profeta o seu sentimento. E diz ao profeta Natan: eu tenho agora no meu coração de fazer um templo, uma casa para o Senhor, de edificar um templo para ele, para que ele não fique mais para lá ou para cá, mas que seja exaltado e glorificado aqui em Jerusalém, né, no centro da vontade de Deus, no lugar onde o Senhor escolheu, na terra que o Senhor escolheu. E aí então Deus vem e se revela a Davi, e Deus fala: Davi, eu sempre andei em tendas, nunca cobrei nada do meu povo, nunca pedi nada para o meu povo, nunca pedi para que fosse feito isso, mas eu entendo o seu coração, e sim, é boa a sua intenção. E então eu vou lhe conceder que esse templo seja realizado, mas porém não será você que realizará, será o seu filho, um de seus filhos. E Davi tem aquilo no coração, e mesmo assim o seu plano não muda, ele entende. E por que nessa manhã eu decidi
falar de pais e filhos, e por que eu escolhi Davi, escolhi Salomão, pastor Jefferson. Porque muitos de vocês conhecem a história de Davi, e sabem que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sim, mas também teve muitas falhas, também cometeu muitos erros. Ou posso dizer aqui que Davi não era um homem perfeito, e talvez Davi não era um pai perfeito. E Salomão também não foi um filho perfeito, e não foi um pai, também não foi um filho perfeito, também não foi um pai perfeito. Porque muitos de nós, muitas vezes, pais, nos cobramos sobre isso, é ou não é? Nos cobramos para ser pais melhores, pais perfeitos. Só que, irmãos, não sei vocês, mas eu paro para refletir um pouquinho e eu vejo que eu também não fui um filho perfeito. Mais alguém se identifica com isso? Se identifica com isso? Quero que você pare aqui um minutinho para refletir e pense assim: que filho você foi para o seu pai? Qual as travessuras que você aprontou? Né? Qual é aquela desobediência que você cometeu, que seu pai falou tanto para você não fazer? Ou seja, nós não fomos também filhos perfeitos, filhos de novela, filhos de filmes, né? E eu quero dizer para vocês que talvez pais perfeitos não existam na terra. Talvez o pai perfeito só existe no céu. Mas Deus, sendo um pai perfeito, proporcionou a nós, seres humanos, a sentir esse mesmo sentimento como pai, aqui na terra. E eu falo como pai hoje, tenho propriedade para falar, que eu sempre imaginei como seria eu ser pai, mas eu só soube esse sentimento de verdade quando eu realmente fui. E aí então, a partir dali, eu comecei a entender melhor o sentimento que Deus tem por nós, Ele sendo pai e nós filhos. E eu quero falar um pouco de relacionamento hoje de pai e filhos. Davi mesmo não sendo um pai perfeito, Davi mesmo tendo as suas dificuldades ali, ele, como pai, ele olha para o seu filho agora e ele vai dar uma missão, um direcionamento para o seu filho, de continuar aquilo que ele tinha no coração e aquilo que Deus tinha com ele. E o que Davi está fazendo para Salomão é dando um destino. Então, primeira coisa que eu quero dizer para os pais que estão aqui hoje, vou começar dos pais, tá? Depois a gente vai falar dos filhos. Primeira lição que eu aprendo com Davi, aqui hoje nesse texto, é que nós pais, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos altos e baixos, do passado e do presente, devemos dar direção para os nossos filhos. Devemos dar uma direção para os nossos filhos. Quantos me entendem? Diga amém. Estão me entendendo? Estou conseguindo ser claro? Meu objetivo hoje é ser claro. Meu objetivo hoje é a gente bater um papo, a gente conversar. Até porque todos os pais que estão aqui já foram filhos um dia. Não é isso? E a missão do pai é proteger o filho. Como nós damos destino aos nossos filhos? É direcionando eles no caminho e sempre protegendo. Não tem analista aqui? Às vezes quem é pai sabe. O nosso filho, às vezes, ele quer mexer na tomada, não é isso? Quem tem criança em casa já aconteceu isso. Ele quer mexer na tomada. E você está falando que não? Não. E ela chora porque ela quer mexer na tomada. Mexer na tomada é certo ou errado? É certo ou errado? É errado. Mas a criança sabe? Sim ou não? Não. Cabe a nós direcionar a ela que aquilo é errado. Protegê-la, mesmo que ela não quer. Muitas vezes Deus também faz assim conosco. Nós queremos tanto uma coisa, achamos que aquilo é bom para nós, mas nós não conseguimos, às vezes cegados pela vontade, pelo desejo, pela emoção, não conseguimos enxergar que talvez aquilo não seja bom, aquilo seja perigoso. E aí Deus, não vai, Deus, não vai. Sabe aquelas palmadinhas que tem que dar? A gente às vezes até chora, fala: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? É porque isso talvez não vai ser bom para você. É Deus nos direcionando para um caminho melhor, não para aquilo que queremos, mas para aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Eu mesmo nunca me imaginei estar aqui hoje, ministrando, falando da palavra de Deus. Planejei outros caminhos para a minha vida, e nenhum deles deu certo, porque era Deus dando uma palmadinha. Às vezes Ele deixava
eu colocar o dedo na tomada e tomar um choque. Amém? Talvez alguns de vocês também tomaram alguns choques na vida. Sabe aquele choquezinho que você toma para ficar ligado? Para não mexer mais na tomada? Se é que me entende o que eu estou falando? Às vezes deixava. Mas para quê? Tudo para o meu bem. Tudo para o seu bem. Filhos que me ouvem nessa manhã. Muitas vezes seu pai, sua mãe te corrige. Fala. E você, como eu também já fiz quando era jovem. Ah, mãe, já sei. Ah, pai, já sei. Ah, isso aí eu já sei. Falam porque querem te dar direção. Falam porque têm experiência de vida. Falam porque eles também já foram filhos. Todos os pais que estão aqui já foram filhos. E já viu aonde isso pode dar. Quando seu pai e sua mãe falam assim para você: ó, filho, esse rapaz não é boa companhia. Ó, filho, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quem já passou por isso? Você vai sair, né? É jovem. Vai sair, a mãe pergunta assim, ó: você vai com quem? Já passou por isso alguém, não? Você vai com quem? Ah, eu vou com o João. O João é pai de quem? Já passaram por isso ou não? Com quem você vai voltar? Com quem você vai voltar, né? Não, o João eu não conheço. O João é pai de quem? Quem é o pai do João? Já passaram por isso ou não? Da mãe perguntar quem que é o pai de quem? Sabe o que é isso? Sabe por quê? Porque há uma responsabilidade, escutem o que eu vou dizer. Há uma responsabilidade dos pais. A Bíblia diz assim, ó, que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Bendito é aquele que está cheio deles as suas alvadas. Ou seja, a Bíblia diz que os pais, a missão dos pais é lançar os filhos. Alguém já viu aqui uma flecha, sim ou não? Uma flecha, sim ou não? Uma flecha, ela deve ser lançada com a mão? Uma flecha, ela se lança sozinha? Não. Ela se lança com a mão? Não. Dá para se lançar, sim ou não? Sim, dá para se lançar. Mas é o correto? Não. Existe algo para ser lançado. O que precisa para se lançar uma flecha? Ok, chegamos no lugar. O arco, para se lançar a flecha, certo? E a flecha, eu devo lançar ela em qualquer lugar? Para cima? Para o chão? Não. Aonde que é o propósito de se lançar a flecha? Para frente, com um objeto, com um alvo para ser acertado, ok? Então a Bíblia está falando que os filhos são flechas. Esses filhos não devem ser tratados ou cuidados de qualquer jeito. Não, esses filhos eles devem ser ensinados e orientados, alinhados, direcionados para um propósito, para que alcancem um lugar. Porque essa flecha que vai ser lançada, ela vai representar o potencial daquele que lançou. Ou seja, os nossos filhos vão representar eu e você na sociedade. Porque as pessoas, quando olham para os nossos filhos, eles não veem somente os nossos filhos, porque olha para o João e para a Annalise, eles são pequenos ainda. Eles ainda não têm uma característica própria, uma personalidade própria. Mas quando olham para eles, eles vão ver a mim e a você. Esse é um propósito de Deus, aliás, porque cada um de nós devemos revelar, a criação deve revelar o Criador. Ou seja, as pessoas na rua, na nossa sociedade, quando olham para nós, devem enxergar em nós pequenos cristos. Daí veio a palavra cristão. Homens e mulheres que representam o céu na terra. Alguém já viu Deus aqui pessoalmente, sim ou não? Materialmente, fisicamente? Não? Não? Como o mundo sabe que Ele existe? Através da revelação dos filhos. Através da minha vida e da sua vida. As pessoas sabem que Cristo existe e têm certeza da presença de Deus. Porque nós, filhos, nos manifestamos na sociedade. E através dessa manifestação é que vem o poder e o agir de Deus sobre a sociedade, sobre a cidade, sobre a nação, sobre esta igreja, sobre a sua casa. Amém, queridos? Então nós pais temos uma missão muito forte, irmãos, assim, de educar, orientar os nossos filhos, direcionar eles. Davi, ele está aqui, Davi está rico, ele construiu riquezas, ele está bem sucedido na vida, mas há uma preocupação com ele. A preocupação dele é passar isso para o filho dele, e eu acredito que a preocupação maior dele nesse texto é fazer com que Salomão administre tudo isso agora.
E ele vai dar um conselho muito lindo para Salomão. Como você vai administrar isso? Vamos voltar um pouquinho, eu vou ler um verso antes do que eu li. Verso 8. Vou ler do 7. Verso 7. Estabelecerei, Deus falando com Davi falando, né? Estabelecerei o seu reino para sempre. Deus falando com Davi. E se perseverar em cumprir meus mandamentos e meus juízos. Deus está falando com Davi. Quando Deus fala para Davi assim, ó, quando você for ler, você vai entender assim, ó. Deus sempre falando para Davi, eu vou colocar seu reino para sempre. O seu reino vai ser eterno. Deus não está falando de Salomão. Deus está falando de Jesus. O reino eterno. O rei eterno. Amém? Mas Deus está falando, estabelecerei o seu reino para sempre. E se você perseverar em cumprir meus mandamentos e os juízos. Como você fez até o dia de hoje. Verso 8. Agora, pois, perante aos olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai, Davi falando para Salomão, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e façais herdar os vossos filhos depois de vós. Verso 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Orientação de Davi para Salomão, para administrar tudo aquilo que ele vai passar. Davi aqui já é velho. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com o coração perfeito, e com a alma voluntária. Meu filho, você vai continuar a minha obra. Eu vou te dar direção, eu vou te dar caminho. Mas eu não vou poder, e muitas vezes nós pais não podemos, estar 24 por 48 horas com os nossos filhos. É ou não é? Hoje meus pequenos estão aí comigo. Mas eu já estou orando a Deus para me dar força, porque eu sou chorão e eu sou um pai babão, para quando eles tiverem que encarar o mundo. E quando esse dia chegar, eu espero que Deus me dê graça e capacidade para orientá-los nos caminhos e nos preceitos do Senhor, para que eles conheçam a Deus que eu sirvo, conheçam a Deus que minha esposa serve, tenham essa paixão por Deus, porque aonde que eles estiverem, eles saibam que eles vão poder contar com o Senhor. Porque muitas vezes nós não estaremos lá, nós pais, nós mães, mas Deus estará. Mas como eles vão recorrer a Deus se nós não ensinarmos em casa? Como eles vão recorrer a Deus se nós não falarmos do Senhor? Ah, pastor, mas eu trago ele para a igreja. Não é obrigação da igreja. Ah, mas a escola que ele estuda é o Mackenzie, lá se fala. Não é obrigação da escola. A obrigação é minha, a obrigação é sua. A obrigação é dos pais orientarem os filhos. E sabe aonde, irmãos? Em casa. Você que está com a sua Bíblia aí, abre em Deuteronômio. Ou no celular, que é mais rápido. Vamos lá. Deuteronômio 6, 6. Deixa eu pedir ajuda do meu ajudante aqui. Deuteronômio 6, o 6 e o 7. Quem achou isso, amém? Diz assim: que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Todas as palavras que quem ordena? Quem? Quem está falando aqui? Deus. Que todas as palavras que eu lhe ordeno estejam em seu coração. Então, dever dos pais, ter a palavra de Deus no coração, ok? Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles, sobre essas palavras com eles, quando estiver sentado em casa. Quando estiver sentado aonde? Tem alguma tradução diferente aí? Tem alguma tradução que diz quando estiver sentado à mesa. Mesa significa comunhão. Comunhão dentro de casa. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então é nosso dever dos pais, orientar os filhos, falar de Deus para os filhos, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor.
Para quê? Para que isso dê direção a eles e para que eles saibam a quem recorrer. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quantos pais que estão aqui, quando estão em casa, vai lá e mete a mão na cabeça do filho e ora? Não precisa levantar a mão não precisa falar não. Você deve orar para o seu filho. Você deve orar pela sua filha. Ah, mas ele já está com 15 anos, não quer nem saber de oração. Pega ele dormindo. Pega ele de surpresa dormindo lá, ó, coloca a mão na cabeça dele. Deixa eu falar outra coisa aqui. Quantos filhos que estão aqui, ou pais, já tiveram coragem de olhar no olho do pai e dizer para ele, eu te amo? Dá um abraço no pai. Eu não sei vocês, eu tive uma criação muito difícil. Meu pai foi um homem muito rigoroso. Muito rigoroso. Turrão, durão. E foi assim que ele me ensinou. E foi assim que eu fui ensinado. E eu aprendi a conviver com isso. Num tempo tive revolta. Mas eu lembro que um ano antes de Deus levar meu pai, eu chegava em casa do trabalho e eu falava para minha esposa, Deus vai levar meu pai. E Deus já havia falado no meu coração. Eu vi que ele não estava muito bem e tinha esse sentimento. E aí Deus trabalhou muito no meu coração e falou assim, já que seu pai não fala eu te amo para você, você vai falar. Gente, era até engraçado a reação dele quando eu falava. Ele não entendia nada. Eu ia assim, e eu ia lá e ele com aquela cara meio de sonso, eu ia lá e abraçava ele, beijava ele, né? E eu via o coração dele se desfalecendo. Muitas vezes nós precisamos tomar uma atitude diante disso. Ah, é preciso, pastor, isso? Talvez não seja preciso. Eu vivi com 37, tem 2 anos que meu pai faleceu, eu vivi até os 30 anos, 32 anos, vivi bem, sem acontecer isso. Mas depois que aconteceu isso, eu me senti muito melhor. E no dia que meu pai faleceu, eu fiquei triste sim, chorei, fico triste até hoje, fico sim, pela dor, pela perda, mas eu tenho a minha consciência tranquila, de o que eu podia fazer, eu fiz. E tenho minha consciência tranquila de tudo que meu pai fez por mim, ele fez porque ele me amava. Amém, queridos? Então, há uma responsabilidade sobre nós, pais. Principalmente, eu preciso falar disso, principalmente na sociedade que nós estamos vivendo. Nós precisamos educar os nossos filhos, ensinar a eles. Há uma sociedade aí fora, irmãos, que está querendo deturbar tudo aquilo que você ensina em casa. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é direito, tudo aquilo que é honesto. Quando nossos filhos saem de casa, e eu falo porque eu fui filho, tudo isso é deturbado lá fora. Há uma sociedade que quer deturbar, que quer ir contra todos os princípios da família, todos os princípios do que é direito, do que é certo. E eles querem fazer uma lavagem cerebral nos jovens hoje, para que nada que é ensinado em casa, nada que é direito, ensinado na escola, na igreja, nada disso para eles servem. O que servem para eles é o lixo de vida que eles estão vivendo. Ah, isso você vai contra isso? Você é careta, você você não serve, você agora a modinha é cancelado, não é isso? Você é cancelado. Mas se nossos filhos forem muito bem orientados em casa, com amor, com carinho, com conversa, com diálogo, mães de meninas, senta com a sua filha em casa, olha no olho dela, e fala para ela, filha, conversa comigo, o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar, qual é o seu sentimento? Quantas meninas hoje não tem um ensinamento em casa, não tem uma conversa com a mãe em casa, e aí vão desabafar com as amigas na rua. E aí não preciso nem falar, né, irmãos? Que conselho que as amigas dão, né? E acabam entrando em furada. E aí depois de muito tempo, depois de acontecer o pior, de acontecer as coisas erradas, aí essa menina vem toda arrebentada para casa de novo, falar com a mãe. Conserta a vida? Claro que conserta. Para tudo tem jeito. Mas as marcas ficam, as cicatrizes ficam. Amém? Nós devemos educar os nossos filhos. Nós devemos também ensinar nossos filhos
a vontade de todo pai, né? É sempre dar aquilo que eu falei. Os nossos filhos serão a representação de nós na sociedade. E nossos filhos irão mais longe do que nós. Não é isso? Né? Um pai tem a sensação do dever cumprido quando ele olha para o filho e vê que o filho foi mais longe do que ele. Ou seja, alcançou mais coisas do que eu. E o desejo de todo pai, não sei, né, se os irmãos vão concordar comigo, é dar aquilo que a gente não teve, não é isso? Então a gente quer sempre, como eu posso dizer, a gente quer sempre angariar, cuidar dos nossos filhos como a gente não foi cuidado, né? Dar aquilo para eles que a gente não teve. Na infância eu não tive isso, né? E hoje eu tenho uma vida melhor, eu posso proporcionar isso. Isso é ruim? Claro que não. Isso não é ruim, né? Isso é muito bom, porque Deus nos abençoou, nós fortalecemos, né? Crescemos através do nosso crescimento. Nós demos direção nós damos direção para o nosso filho. Mas não basta somente entregar as coisas, nós devemos também ensiná-los a administrar aquilo que nós vamos entregar para eles. Um erro muito grande que eu vejo, e vocês também há de concordar comigo, vou pegar um exemplo aleatório, de famílias muito ricas, famílias que construíram impérios, né? E o administrador da família, o patriarca da família vem a óbito. E agora todo esse patrimônio que foi construído vai cair na mão dos filhos. Mas esse patriarca, ele se atentou tanto a trabalhar, tanto a conquistar, tanto a construir, a dar uma vida melhor para aquela família, que ele acabou esquecendo de se atentar a ensinar eles a pescar. Ele se preocupou tanto em dar o peixe, colocar o alimento, mas esqueceu de ensinar a como administrar, como cuidar disso. E às vezes quando acaba na família, quando acaba ali na mão de alguém que não tem essa habilidade administrativa, tudo se destrói. Alguém já conheceu algum caso assim, ou sabe? Então é muito importante que nós venhamos também ensinar os nossos filhos a administrar aquilo que eles têm. Ensinar a trabalhar. Hoje tem uns jovens aí que... Tinha um jovem aqui que era dessa igreja, não vou falar o nome dele não, mas... Ele falou com o pastor Uber uma vez. Ele falou assim, bem que eu podia ser médico, né? Falei, mas você vai estudar, fazer faculdade para ser médico? Ele falou, não, Deus não é Deus? Deus podia, Deus não é Deus? Deus podia, né? Me fazer médico. Ué, Deus não é Deus? Eu falei, você cria vergonha na sua cara, rapaz. Deus ele é Deus de reação. Você cria vergonha nessa cara, vai meter a cara no estudo. Para que Deus vai dar para você, vagabundo? Você tem que estudar. Você tem que estudar, tem que se esforçar. Deus não dá nada de graça para ninguém, irmãos. Nada de graça para ninguém. Tudo pode ver, todos os homens que Deus chamou nessa história bíblica, nenhum deles era vagabundo. Todos eles estavam trabalhando. Todos eles estavam trabalhando e ocupadíssimos. Porque Deus não trabalha com vagabundo. Deus não trabalha com quem não quer nada. Você quer ser abençoado, mas não quero. Eu quero arrumar emprego, mas não quero levantar cedo para levar currículo. Vai ser abençoado como? O pai quer que meu filho vai ser um grande engenheiro, dormindo até meio-dia, 1 hora. Não quer estudar, não quer nada. E outra, está sobre minha responsabilidade. O João tem só 6 anos. Eu não sei quando vai ser dos 14. Com 6 eu já pego no pé dele. Mas eu não sei como é que eu vou ser ainda. Vou esperar ele crescer. Mas há algumas coisas que, irmãos, é impressionante. Como alguns pais não têm autoridade dentro de casa. E se tiver um aqui, é Deus falando. Meu querido, dentro da sua casa, come da sua comida. Do ralo que você dá. Vai seguir as leis de quem? As minhas. Está comendo na minha casa, sentando na minha mesa, vai ouvir aquilo que eu ensinar e vai fazer aquilo que eu direcionar. Porque está sobre a minha responsabilidade formar o caráter do meu filho. Quando chegar a maioridade e ele quiser ir e fazer o que ele bem entender, ele vai. Porque vai chegar esse dia. Mas ele vai ter no coração dele tudo aquilo que eu ensinei. Tudo aquilo que foi ensinado para ele dentro de casa. Porque enquanto tiver
da porta da minha casa para dentro, são as minhas regras que valem. A regra do pai e da mãe que vale. Não tem essa de filho mandar no pai. Não existe isso. O filho tem que ouvir o pai e a mãe e pronto, acabou. Tem que ouvir o pai e a mãe e pronto, acabou. Nós filhos não podemos ser rebeldes. Já passei por isso. Já fui jovem, já fui jovem. Sei como é que é. Aquela rebeldia, eu já vai crescer, vai chegar a minha vez também. Mas o que eu puder para direcioná-lo, eu vou direcionar. Amém? Isso. Então nossa responsabilidade é mostrar o caminho para os nossos filhos, direcioná-los, lançá-los, tá? Mostrar o caminho para que eles cheguem até Cristo. Ninguém nasce salvo. Todos nós nascemos pecadores condenados ao inferno. Sou crente de berço. Só sou crente. Só você comprou o berço na igreja. Ungiu lá na igreja. Crente de berço. Não. Todos nós temos a necessidade, a partir do momento que temos a consciência que somos pecadores, ali talvez a partir dos 14, 15 anos, alguns antes, alguns depois, que entendemos o sacrifício que Cristo fez nessa cruz por nós, o sacrifício salvífico, a redenção pelo sangue. Quando nós entendemos isso, a necessidade de todos, entregar a nossa vida a Cristo, aceitar o seu sacrifício. Nós falamos que aceitar Jesus. Como que eu aceito Jesus? Não, nós não aceitamos Jesus. Nós aceitamos o seu sacrifício na cruz por nós. E entendemos que Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. E vai chegar o dia dos nossos filhos. E que dia alegre deve ser. Eu imagino para aqueles que estão aqui, né? Amanhã que tem batismo, né, pastor? Amanhã não. Por esses dias tem batismo? Está preparado para o batismo? Eu imagino a alegria que é ver um filho descer nas águas. Que alegria que é. Eu acho que tem pais aqui que já viveram isso. Que alegria que não é, irmãos. O dia que seu filho ergue a mão assim, ele fala assim: eu quero aceitar esse Jesus do meu pai. Eu quero aceitar esse Jesus da minha mãe. Mas isso só acontece se nós pais direcionarmos eles a isso. Amém? Amém? Deixa eu correr, que eu já estou atrasado. Bom, dos filhos é mais fácil. Aqui só temos alguns pais, mas aqui temos todos, somos filhos. Amém? Nós filhos devemos respeitar os nossos pais. Respeitá-los e honrá-los. Ontem me perguntaram, né? Até, aliás, é o tema dessa mensagem. Ontem os meninos jovens estavam aqui no culto. Depois eles me perguntaram o que é honrar. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que vivam muitos dias na terra, né? Eles falam assim: honrar, o que é honrar? Aí uns falaram assim: honrar é respeitar, né? Honrar é obedecer. E a Bíblia, irmãos, ela é muito clara, ela é muito enfática. Quando ela diz uma palavra, ela quer dizer realmente aquilo. Ou seja, se fosse para só obedecer ou só respeitar, a Bíblia diria, ela diz em outro lugar, que os filhos devem obedecer a seus pais, né? A Bíblia deve respeitar a seus pais. O que é honrar? Honrar é um pouco daquilo que a gente já falou lá atrás. Honrar o seu pai é continuar a história que ele começou. Honrar o seu pai, quando as pessoas olharem para você na sociedade, eles vão ver, eles não verão só você, eles verão o filho de quem você é. Ou seja, eles verão a imagem do seu pai, a imagem que foi construída do seu pai e você. É bem verdade que alguns de nós, muitas vezes, não temos pais exemplos, né? Mas isso também não define a nossa história, porque o que Deus quer para nós é sempre melhor. A Bíblia diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, todavia eu, o Senhor, nunca te abandonarei. Eu sempre estarei com você. Então a missão, a trajetória que Deus tem para a nossa vida é sempre melhor. Então honrar pai e mãe, indiferente das indiferenças dentro de casa, é ser sempre uma pessoa melhor, nos tornar sempre uma pessoa melhor do que os nossos pais foram. O nosso cara, e quando eu falo de pessoa melhor, não falo de bens materiais, mas eu falo de caráter, de honestidade, de hombridade, tá? De virtude, né, das mulheres. É isso que eu falo. Então o dever dos nossos filhos é honrar os nossos pais e honrar com o nosso estilo de vida, com a nossa dignidade dentro da sociedade.
Nós filhos devemos ir muito além daquilo que os nossos pais projetaram para nós. Porque o propósito dele foi nos lançar. Todo pai, toda mãe deseja o melhor para o seu filho, não é? E eu acredito a alegria que é quando esse filho alcança, e a alegria que ainda é quando esse filho vai além daquilo que nós projetamos para eles. Então, você filho que está aqui hoje, depois que esse culto acabar, eu quero te fazer um convite. No começo do culto nós oramos pelos nossos filhos, sim? E todos os filhos que estão aqui hoje, depois que esse culto acabar, na hora do almoço, eu quero te convidar a mandar uma mensagem para o seu pai, ou ligar para sua mãe, você que tem ele vivo, você que tem esse privilégio de ainda poder dizer um eu te amo para o seu pai, um eu te amo para sua mãe. Liga para ele. Liga para ele. Liga para ele, fala para ele: pai, eu te amo. Talvez ele vai ser meio turrão igual o meu, vai falar: ui, o que está acontecendo, moleque? Fala com o pastor, fala: o pastor falou para mim hoje que era para mim te dizer eu te amo. Expressa esse sentimento enquanto há tempo, porque vai chegar um dia que vocês não vão ter mais tempo. Vai chegar um dia, como eu, que vocês vão querer falar e não vão poder falar. Eu não vou lá falar num túmulo. O dia que meu pai morreu, eu falei assim: morreu, tá, o corpo dele está lá, o espírito não. Minha irmã está lá. Agora não adianta mais. Tem que fazer enquanto é vivo. Morto, já era, a missão dele acabou. Agora, a minha maneira de honrar ele é continuando a minha história, cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos e representando ele na sociedade. Então você que tem o seu pai e sua mãe vivo, manda uma mensagem para ele hoje, depois desse culto acabar. Fala para ele: obrigado. Obrigado, pai, obrigado, mãe, por cuidar de mim, por me livrar dos choques da vida, por me direcionar, por me ensinar a ser uma mulher direita, uma mulher honesta, uma mulher trabalhadora, uma mulher virtuosa, uma mulher guerreira. Obrigado, pai, obrigado, mãe, por me sustentar, porque filho é caro, não é? Caro. Por cuidar de mim, até chegar o tempo de eu poder andar sozinho e arrumar o meu emprego e conseguir o meu salário bom e construir a minha casa, conseguir comprar o meu carro. Só que nós não podemos nos esquecer que houve um tempo em que nós não tínhamos nem dinheiro da passagem do ônibus. E quem pagava essa passagem? Era o pai e a mãe. Quem que bancava o cursinho? Era o pai e a mãe. E muitas vezes a gente nem volta para agradecer. Então, volta para agradecer o pai e a mãe. Honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Amém, queridos? Se coloquem em pé. A maior alegria que um filho pode dar para um pai, a maior alegria que um filho pode dar para um pai, é amar a Deus de todo o seu coração. Lembra que eu falei que Davi não era um homem perfeito? Salomão também não era um homem perfeito? Davi deixou todas as suas riquezas na mão de Salomão. Salomão administrou muito bem. Mas ele já foi rico. Mas a Bíblia diz que daquela riqueza ele se tornou ainda mais rico, porque administrou muito bem. Davi venceu muitas batalhas. A Bíblia diz que quando Davi entrega o reino para Salomão, pastor, o reino era rico e poderoso de batalhas. O exército era muito forte. E nós vamos ver que o reino de Salomão é um reino tranquilo. O reino de Davi é um reino conturbado, um reino de sangue, um reino de muitas batalhas. É por isso que Deus fala: filho, suas mãos estão sujas de sangue, eu não posso permitir que você construa o templo para mim, mas o seu filho vai construir, porque você lutou todas as batalhas, e agora seu filho terá um reino tranquilo para administrar de batalhas físicas. Uma coisa que eu aprendo com isso, pais que estão aqui: as batalhas que você vencer, os seus filhos terão tranquilidade.
Davi venceu muitas batalhas físicas. Vamos encerrar já. Muitas batalhas físicas. E Salomão teve tranquilidade no seu reinado sobre batalhas. Teve poder e riquezas, administrou muito bem e se tornou ainda mais rico. Mas teve uma batalha que Davi, durante a sua vida, teve muita dificuldade. Alguns de vocês vão saber qual é. Inclusive, o pecado que ele comete com Betseba. A poligamia. Davi era mulherengo. Tinha muitas mulheres. Essa batalha, Davi não consegue vencer. Ele, inclusive, teve muitos filhos que geraram problema por causa dessa batalha. E o seu filho, Salomão, ouça o que eu vou dizer. Salomão, durante o seu período de reinado, mesmo sendo um bom rei para o seu povo, também enfrentou essas batalhas. E caiu em muitos pecados pelas mulheres que teve, adorou a muitos deuses estranhos, que não era o Deus de Israel. Lembra que eu falei que Davi não era um pai perfeito, Salomão também não era um pai perfeito, vocês lembram disso? Salomão teve seus altos e baixos durante a sua vida. Mas Salomão, que era filho, jovem, quando Davi dá a ele uma missão, passa a sua vida com seus altos e baixos, chega na sua velhice, agora também é pai, e ele começa como pai, fazendo uma reflexão, e ele olha para trás, por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele viveu, e ele lembra em seu coração aquilo que seu pai havia falado para ele, e nos fins dos dias da sua vida, ele tira uma conclusão e deixa uma linda mensagem para os jovens. No livro de Eclesiastes, capítulo 13, verso 12, eu vou ler para você. E demais disso, filho meu, atenta. Verso 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é. De tudo o que se tem ouvido, o resumo de tudo é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Talvez da maneira mais difícil, mas Salomão aprendeu a lição, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque ele teve um pai que o ensinou. Feche seus olhos. Talvez você está aqui nessa noite, nessa manhã, e você não se sente o pai perfeito, você tem se cobrado. Você acha que poderia ser melhor, você tem se culpado por algumas falhas que não são suas, algumas falhas que às vezes são dos seus filhos. Você é um filho também, está aqui nessa manhã e sabe que você está dando mancada aí em casa, com o seu pai e com a sua mãe. Você sabe que você podia ser melhor, você sabe que você poderia sim respeitar mais o seu pai e sua mãe, se esforçar mais na escola, naquele curso, mas você está dando mancada. Hoje Deus te pegou. Isso, hoje Deus te pegou. Hoje Deus está te dando um chacoalhão e fala assim, ó, abre o olho. Abre o olho. Eu entreguei, eu sou um pai. Deus é um pai que entregou o seu filho, ou seja, entregou o seu melhor, o seu filho amado, o seu filho desejado, para morrer numa cruz, pela minha vida e pela sua vida, que não valia nada, não valemos nada. Todo o pai deseja o melhor para o filho, e o mínimo que nós filhos podemos fazer é retribuir esse amor. Comece a orar aí pela sua casa. Comece a orar aí pelos seus filhos. Se você está aqui nessa manhã, tem algum filho que está perdido. Se você está aqui nessa manhã, tem algum filho que está perdido. Você está aqui nessa manhã, você está perdido. Você se perdeu do caminho. E o do caminho que eu falo é o caminho de Cristo, é o caminho de Jesus. Você está com dúvida no coração, eu te convido a vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Você pai que está aqui, você mãe que está com um filho perdido. Ô pastor, perdi meus filhos para as drogas. Ah pastor, perdi meu filho para a prostituição. Ah pastor, meu filho foi embora. Meu filho está dentro de casa, mas eu não tenho contato mais com meu filho, eu não consigo mais conversar com ele. Eu te convido a vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida, orar pela sua casa. Eu vou ficar muito feliz se ninguém vier, muito feliz, mas eu vou ficar muito triste. Eu acredito que o coração de Deus também. Se você, essa pessoa, está aqui e não vier aqui buscar ajuda para sua alma. Oh Pai, nós entregamos essa manhã
Agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela Tua presença, pelo Teu amor e pela Tua graça que nos sustenta, Senhor Pai. Nos dá força, nos revigora cada dia de manhã, Senhor Pai, para sermos pais, mães, homens, mulheres melhores, Senhor, para direcionarmos, Senhor Pai, os nossos filhos, Pai, no Teu caminho. Senhor, guarda a nossa casa, guarda, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos concebeu, Senhor Pai, os nossos filhos, nos ajuda a educá-los e ensiná-los, Pai, no Teu caminho. Oh Deus, fortalece-os em casa, fortalece o Senhor Pai na rua, na sociedade, nas faculdades, nas escolas da vida, aonde estão tentando corromper e mudar, Senhor Pai, aquilo que o Senhor, Pai, tem como palavra. E que eles se levantem, Senhor Pai, lá onde estão, e que se levantem, Pai, no meio dessa sociedade suja, corrupta, como verdade, Senhor Pai, como luz para essa nação. Nós declaramos a nossa casa, os nossos filhos, Pai, do Senhor, do Senhor, do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amém, irmãos? Amém? Amém. Não esqueça de mandar mensagem para os seus pais, hein? Pastorzão, Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Que Deus nos dê força e graça para continuar a nossa história. Teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença profetiza isso em nome de Jesus. Por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Sabe, irmão, entenda uma coisa. Sempre quando nós recebemos instrução, é para que nós endireitemos as nossas veredas. Eu olho e vejo que nós temos contato com muitas pessoas que são exemplares na condução da educação dos seus filhos, da sua família. Isso rende louvor ao Senhor. Porque nós vivemos uma sociedade que está se destruindo a cada dia. E não é de hoje isso. Nós temos uma pessoa que frequenta a nossa casa, que ela tem 4 filhos, tinha 4 filhos, um já faleceu, a outra ela se dá bem, mas os outros 2, um saiu de casa quando 18 anos, depois dos 40 anos, não sei, resolveu aparecer. Você já imaginou? A outra não conversa direito com a mãe, tem dificuldade de relacionamento. Você já imaginou um coração de uma mãe que o filho sai de casa e some, depois volta depois de um tempo? Há muitos exemplos, irmãos, de famílias que precisam de uma palavra de esperança. E quando nós recebemos a instrução do Senhor, o objetivo é que a nossa família também seja uma referência. Como lembrou o pastor Ronaldo, não será uma família perfeita, mas será uma família que está caminhando à perfeição, à maturidade de Jesus, que está refletindo a sua glória.
Se esforce por isso, irmão. Sabe, querido, vou te dizer uma coisa. Grave no seu coração isso. Tudo que vale a pena custa caro. Tudo que vale a pena custa caro. Você quer ter uma família abençoada, quer ter uma família com os filhos que temem ao Senhor, irmão, vai exigir investimento. Não estou falando apenas financeiro, mas tempo de oração, tempo de educação. Tem que pegar na mão e conduzir, tem que corrigir, irmão. Um negócio que deixa a gente desconcertado é ter que corrigir, irmão. Você pega uma criança às vezes com um coração que de dura serviço, já vem de criança, já que não se dobra. Você tem que toda hora ficar falando, e às vezes cansa, irmão. E às vezes tem que nós falamos, cansei de falar. Aí você não fala mais nada, fica pior ainda. Entende, irmão? Tudo que vale a pena tem um preço. Então, irmão, não desanime. Peça graça ao Senhor. Se coloque na brecha. Peça ao Senhor, Senhor, abençoa minha família, me dá paciência, né? Vem com o seu favor. Por quê? Porque nós já profetizamos aqui. A nossa família é uma família abençoada. Amém, querido? Em nome de Jesus. Nossa família é uma família abençoada. Feche os teus olhos. Estenda as suas mãos. Vamos receber a bênção do Senhor. Pai, muito obrigado por este tempo de culto, de celebração, de recebermos a Tua palavra, de adorarmos ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor nesta manhã, Pai, que da mesma forma que o Senhor abençoou a nossa entrada, abençoa também a nossa saída, Senhor. Pai, nos ajuda a pagarmos o preço pela nossa casa, nos ajuda a pagarmos o preço pela nossa família. Nos dê graça, sabedoria, unção, capacidade do alto, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos dê da sua paz. Visita a nossa casa, visita a nossa família, com a paz do Senhor, com a paz que excede todo entendimento, em nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para o seu irmão e diga assim: que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, em nome de Jesus. E você diz, e você diz, e você diz, amém. Vai na bênção do Senhor. Deus te abençoe. Ótima semana. Aleluia.